Boa noite, meu nome é Luísa. Eu vou falar um pouco sobre a caracterização da região, temas e seus conflitos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos permaneceram líderes no sistema e bloco ocidental, definindo suas parcerias e prioridades, que se referem às suas políticas e economias internas. A Guerra Fria também significou um declínio das políticas latino-americanas, como subordinação, um descaso e interferências crescentes por parte dos Estados Unidos sobre essa região. Também houve um distanciamento e negligência. Devido a condições geográficas da América Latina, essa região não foi percebida pelos Estados Unidos como região de risco ou prioritária de seu interesse, pois seu maior foco estava na região soviética. A América Latina não aparentava estar muito colocada em risco nesse momento bipolar, o que fez com que não fosse necessário um investimento norte-americano direto na região nessa época. Com isso, a crescente insatisfação latino-americana, com isolamento e negligência dos Estados Unidos, criaram condições para a reversão da tendência e busca de alternativas, e nos primeiros acontecimentos nesse sentido foi o crescimento da esquerda em diversos países, tais como Argentina, Chile, Brasil, e essa alternativa representava se mostrar capaz de suprir as demandas políticas e econômicas que não vinham sendo atendidas dado ao descaso norte-americano. Nesse cenário, a principal estratégia dos Estados Unidos nessa região passou a ser contenção dos avanços da esquerda, podendo ser implementação e substituição dos avanços dessa e substituição por um regime autoritário e ditatorial. Em 1959, a Revolução Cubana expôs essas falhas dessa política de afastamento dos Estados Unidos com a região, e percebeu-se ainda mais uma deterioração das relações. Cuba foi dotada de toda simbologia especial e passou a ser representada pelo declínio da influência norte-americana, abrindo portas para a entrada do comunismo em todo o seu hemisfério. Isso foi um desafio para a liderança americana e a doutrina Monroe, o que fez com que a União Soviética desejasse aproveitar essa oportunidade de iniciar sua entrada na região. Por causa de todo esse enfraquecimento dos Estados Unidos na região, foram introduzidas algumas políticas, sendo formulada em 1961 a ALPRO, que visava a extensão da democracia e o combate à pobreza na América Latina, em uma estratégia que integrava iniciantes políticas e econômicas, além de impedir qualquer avanço soviéticos e recuperar a hegemonia dos Estados Unidos no continente. Entretanto, esse acordo acabou ficando muito distante das expectativas e das promessas associadas por uma série de problemas e levaram ao seu fracasso. Então, nesse contexto, os Estados Unidos começaram a destituir regimes de esquerda e apoiarem governos de direita na América Latina, e diversos golpes, assim como foi na Argentina e no Peru, entre outros países. Esse padrão de negligência nos Estados Unidos retomou em 1961, após o fracasso da ALPRO com o governo de Carter, que ocorreu em 1976. E com o retorno da negligência dos Estados Unidos com a América Latina, em 69, eles já se preocupavam com a região, se houvesse algum evento ou política que tivesse implicações diretas com os Estados Unidos. Houve apoio norte-americano aos regimes militares estabelecidos no final dos anos, início dos 70, e houve participação em golpes. Devido aos recuos das presidências anteriores, a América Latina em particular, o comunismo tinha ganho força, tornando essas regiões o ponto fraco da liderança norte-americana no sistema. E, ao mesmo tempo, a América Latina passava por um processo anticomunista pelos Estados Unidos, desconsiderando a agenda principal, que era a econômica. As políticas de Reagan para a América Latina não tiveram o efeito desejado, embora indiretamente contribuíram para alguns desenvolvimentos, como a redemocratização e a retomada do crescimento. O contexto econômico mundial, no início dos anos 80, fez com que, ao mesmo tempo em que os modelos políticos e ditatoriais iam perdendo sua força, fossem sendo desenvolvidas justificativas de uma nova democracia.
Por outro lado, as políticas externas dos Estados Unidos e do Canadá desde os anos 50 foi sempre baseada na manutenção da paz e liderança colaborativa da ONU. Os laços econômicos bilaterais já eram consideráveis, se aprofundaram acentuadamente nas últimas 3 décadas, pois as relações comerciais foram regidas pelo Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos e Canadá de 89 até 94, pelo Acordo do NAFTA. Entretanto, houveram alguns conflitos durante esses anos que será tratado posteriormente. Sobre os atores envolvidos e seus interesses, em 1954, na Declaração de Caracas, sob o governo de Eisenhower, os países latino-americanos comprometiam-se a renunciar ao marxismo, mostrando-se à disposição hemisférica de manter o comunismo afastado. E a administração de Eisenhower se dedicou a tentar diminuir o comunismo em Cuba por meio de operações como a invasão fracassada da Baía dos Porcos em 61 e depois por planos de assassinato de Castro. E nesse mesmo governo, a interação entre Estados Unidos e o Canadá deu um tom para as relações de defesa dos países durante a Guerra Fria. Já em 61, quando ocorreu o lançamento da ALPRO por Kennedy, ela representou uma reorientação fundamental da política externa e incorporou no relacionamento hemisférico temas relativos ao crescimento econômico e à modernização política que eram extremamente atraentes para a América Latina. Com a ALPRO, os Estados Unidos comprometiam ao desenvolvimento local, trabalhando em conjunto com países da América Latina para tentar atingir metas de progresso e reestruturação social, política e econômica. Entretanto, esse acordo acabou ficando muito distante das expectativas e das promessas que foram associadas, e isso levou ao seu fracasso. Em relação ao Canadá, Kennedy ele foi bastante autoritário, esperava que os políticos canadenses saudassem e seguissem a sua liderança. Diefenbaker, entretanto, orgulhava-se das políticas nacionalistas positivas de seu governo e não estava tão prestes a ser influenciado pelo presidente. E dessa forma surgiu o descontentamento pessoal entre os dois. Isso caracterizou o relacionamento entre Estados Unidos e Canadá na época. E em 69, com a ascensão de Kissinger e Nixon fez com que a importância dos Estados Unidos com a América Latina fosse praticamente nula, pois eles decidiram enfatizar o relacionamento com as grandes potências mundiais e priorizar as estratégias de confrontação leste-oeste. E não só a América Latina, mas a maioria dos países do terceiro mundo não eram muito considerados relevantes na visão política de Kissinger. A ação dos Estados Unidos priorizava a manutenção e a estabilidade para fornecer a estrutura de tal cooperação, intervindo quando necessário, mas sem qualquer preocupação explícita de oferecer uma parceria adicional. Porém, esse comportamento foi abandonado no governo Carter. A sua postura trouxe importantes mudanças em relação ao comportamento, com maior ênfase na cooperação e na parceria Norte-Sul, e houve melhora da performance nos aspectos dos direitos humanos. Essa nova agenda abrangia tópicos de interesse comum, tais como economia, não intervenção, não proliferação, imigração, entre outros aspectos. No caso dos esforços multilaterais, houve tentativa real de melhorar os mecanismos de consulta e cooperação regional, mas sem os efeitos desejados. Já no Canadá, de 69 até 74, a administração de Nixon redirecionou a política externa dos Estados Unidos, conforme delineada na doutrina Nixon, para tratar os interesses americanos sob a influência da Guerra do Vietnã. E ao fazer isso, a administração Nixon ignorou questões ligadas ao Canadá, tais como comércio e economia. E Trudeau ele também esperava um reposicionamento às prioridades internacionais do Canadá durante esse período, e o choque econômico de Nixon criou essa lacuna entre os dois países. Os canadenses se sentiram traídos pela decisão americana de impor uma sobretaxa de importação às suas mercadorias, e os dois não cooperaram tão bem assim,
E já com Carter, Trudeau formou um vínculo muito mais forte. Ele viu em Carter grandes qualidades, uma pessoa altamente comprometida com princípios, porque ele era conhecido por promover os direitos humanos, qual era incomum para o presidente americano na época, e ele tinha um interesse no terceiro mundo. Por outro lado, criticado por Carter por sua complacência, o avanço dos regimes hostis aos Estados Unidos na região e pelo afastamento de antigos aliados tradicionais pelas pressões dos direitos humanos e democracia, foi o Reagan quem promoveu uma total reformulação na política externa para a região, inserida dentro de novas perspectivas de ação global norte-americanas. Essa presidência apoiou abertamente os movimentos contra-revolucionários envolvidos nas lutas de libertação nacional, oferecendo ajuda a qualquer grupo identificado como defensor da liberdade, e buscava reatar seus laços com a América Latina. Para Reagan também a democracia parece como necessária e facilitadora do estabelecimento da economia de mercado, e as ditaduras dificultavam em geral a economia de mercado em razão ao forte nacionalismo. E dessa forma surgiu uma das razões da necessidade da transição para a democracia, o qual foi um dos principais aspectos do governo Reagan. Quanto à caracterização histórica da política externa dos Estados Unidos para a América Latina, a autora Pesequilo, ela classifica 4 categorias diferentes. Uma delas, que é de 1947 a 1959, é chamada da parceria à negligência. A América Latina, nesse período, não era percebida como uma área de risco nem prioritária do interesse norte-americano, que estava se dedicando sobretudo a barrar o avanço soviético em outras localidades do mundo, o que refletiu na não necessidade de um investimento direto dos Estados Unidos na região. Dessa forma, logo após o início da Guerra Fria, foi observado um descaso e um desinteresse constante dos Estados Unidos na região, mesmo com iniciativas como o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca e da Organização dos Estados Americanos. Esses organismos mostraram-se aquém das necessidades e prioridades latino-americanas do período, estando longe da situação de bom intercâmbio e da efetiva cooperação que se deu com Roosevelt. Ainda antes da Revolução Cubana, Eisenhower, em 1952, percebeu a região como largada à sua própria sorte e tentou aumentar a ajuda na área, através de tratados bilaterais de cooperação, sobretudo militares. Os mesmos tiveram pouca efetividade, e junto com isso, a insatisfação da América Latina frente aos Estados Unidos e o aprofundamento da crise econômica e social no continente criaram condições para uma reversão de tendências e de busca de alternativas. Uma ação mais presente e efetiva agora seria destinada à região, principalmente em função do crescimento do ideal comunista em países como o Brasil, a Argentina e o Chile. Mesmo indiretamente e não assumidos abertamente, o governo norte-americano apoiou golpes militares e regimes autoritários, numa lógica que vai contra os princípios defendidos pelos Estados Unidos de liberdade e democracia, entendido como tolerar o mal para alcançar o bem. Um exemplo da deterioração da relação dos Estados Unidos com o continente é a recepção hostil da população venezuelana e peruana de Nixon, que era o vice do Eisenhower, em 1958. Marcada por manifestações de repúdio e oposição, que serviu para iniciar uma reavaliação de política dos Estados Unidos no continente. A Revolução Cubana, em 1959, deixou clara a falha da contenção americana e a falência da política externa nessa região. A segunda categoria da política externa dos Estados Unidos na América Latina engloba os anos 60 e é denominada pela autora de Da Aliança para o Progresso aos anos 70. A tensão quase nula nos Estados Unidos na região, nos primeiros 15 anos da Guerra Fria, permitiu uma escalada de tensões e de instabilidade na região. Em 1958, o presidente JK envia uma carta a Eisenhower cobrando uma postura mais efetiva e comprometida dos Estados Unidos na América Latina, a fim de conter o avanço da estabilidade social e o crescimento comunista. No período, enquanto o continente latino-americano desejava desenvolvimento e investimento, os Estados Unidos se preocupavam exclusivamente com temas de segurança e de política da Guerra Fria. Como resposta,
os Estados Unidos tomavam iniciativas, ainda que incipientes, como a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Associação Latino-Americana para o Livre Comércio, iniciativas também aquém das demandas e das necessidades regionais. Em 1961, os Estados Unidos lançaram a Aliança para o Progresso, visando a extensão da democracia e combate à pobreza na América Latina, numa estratégia que combinava esforços econômicos e políticos. Era uma iniciativa que traduzia o endurecimento das posturas de Washington em resposta à real ameaça comunista no continente com a Revolução Cubana. A administração de Eisenhower, Kennedy e Johnson foram marcadas pela tentativa de destituir o regime comunista cubano. Cuba, no período, representava o declínio da influência norte-americana, abrindo portas para a penetração comunista em todo o hemisfério, desafiando a liderança do ZEWA e a própria doutrina Monroe. Em 1962, ao episódio das crises dos mísseis, o evento considerado por muitos o auge da Guerra Fria. Mesmo a Aliança para o Progresso sendo uma iniciativa além e mais complexa do que a política de boa vizinhança, por tratar de modernização e de desenvolvimento, ela não foi capaz de pôr fim às práticas de interferência e unilateralismo dos Estados Unidos, não transformando a política externa regional. Ainda assim, essa iniciativa do Kennedy explicitava o comprometimento dos Estados Unidos com o desenvolvimento local, trabalhando em conjunto com os países da América Latina, para que eles atinjam metas de progresso e reestruturação social, econômica e política, possibilitando a superação das dificuldades por parte do continente. Portanto, ela respondia às principais demandas regionais e recuperava um clima de entendimento e parceria que havia sido perdido nos últimos anos. Dentre os motivos do fracasso do programa da Aliança ao Progresso, a falta de instrumentos multilaterais para coordenar a cooperação, recursos insuficientes para gerar tais grandes mudanças e até o assassinato de Kennedy em 63, que era o maior incentivador da Aliança para o Progresso. Agora, na administração de Johnson, a Aliança para o Progresso some da agenda externa dos Estados Unidos, criando espaço para novas instabilidades sociais latinas. A nova administração recupera a ação dos anos 50 de destituição de regimes comunistas e financiamento e apoio a regimes de direita, ainda que autoritários. A terceira categorização engloba os anos 70 e é denominada pela Pesequilo como as diversas faces da interferência. O desinteresse americano na região é recuperado a partir de 1969. A ascensão de Kissinger e Nixon representou uma revolução diplomática na Casa Branca, atribuindo importância nula ao continente latino-americano e priorizando relações próximas com grandes potências mundiais. Com exceção da presença norte-americana no golpe de Chile em 1973 e a atenção dada a Cuba, a região era relegada a um plano secundário. A gestão externa de Kissinger destoa bastante de a de Kennedy, que partia da lógica de abrir fronteiras, ao alegar que os países do terceiro mundo não eram relevantes em sua visão geopolítica. Nixon também possuía uma opinião semelhante. Ambos pensavam que a América Latina pouco importava na política de poder mundial e deveria permanecer como a pedinte passiva dos favores e dos desejos de Washington. Esse pensamento fundamentou uma grande falta de interesse na América Latina por parte das administrações de Nixon e de Ford. Entretanto, toda essa lógica ela se perde com Carter, a partir de 1976. O presidente defende a revalorização e a retomada da identidade da política externa norte-americana. No hemisfério, isso se traduziu em uma nova postura anti-sistema americano, ainda que longe da complexidade da Aliança para o Progresso. Foi considerado maior ênfase e maior parceria norte-sul, assim como uma nova abordagem no continente, baseada na questão dos direitos humanos. Assim, Carter foi retirando gradualmente o apoio a regimes claramente não democráticos, de extrema-direita e não condizentes com os direitos humanos, assim como introduziu novas pautas a serem discutidas em função de interesses comuns no hemisfério, tais como a economia, a não intervenção, não proliferação, a imigração, a questão das drogas, das disputas territoriais e democracia. Ainda assim, novamente, se viu a dualidade das agendas dos Estados Unidos e da América Latina.
Enquanto os Estados Unidos se preocupavam com problemas globais, como a democracia e os direitos humanos, os países latinos se preocupavam com as realidades concretas do desenvolvimento, assim como a inserção deles nos principais fluxos da economia internacional. Essa incompatibilidade da agenda dificultava as possibilidades de cooperação. Porém, essa visão de Carter residiu em uma maior conscientização da América Latina e da comunidade internacional sobre os direitos humanos e sobre a democratização. No plano específico, destaca-se a tentativa sem sucesso da reaproximação com Cuba e a devolução do Canal de Panamá, que se concretizou nos anos 2000. Por fim, a última categorização da autora é denominada Reagan e o Sistema Americano, um teatro estratégico fundamental. Reagan promoveu uma total reformulação na política externa para a região latino-americana, retomando a confrontação direta à União Soviética e os termos da contenção. O sistema americano torna-se, portanto, um teatro estratégico preferencial. Reagan criticou a conduta de Carter de complacer com a ascensão de regimes hostis aos Estados Unidos na América Central e o Caribe e defendia a revitalização da doutrina Monroe, reforçando e estabelecendo novos acordos militares e de segurança na América Latina, visto que o comunismo havia crescido no continente em função do recuo das últimas presidências das relações dos Estados Unidos com países do Terceiro Mundo. Ainda assim, a concepção dos Estados Unidos sobre a América Latina mantinha-se dentro dos princípios básicos do sistema interamericano, sem grande atenção às demandas da área ou em suas transformações de poder ao longo dos anos, prendendo-se aos termos do conflito leste-oeste. Em termos de resultados concretos, as políticas de Reagan na América Central não tiveram o efeito desejado, ainda que gerou indiretamente bons resultados, como a redemocratização de grande parte do continente na década de 80, no qual países conseguiram reerguer-se através de planos e reformas. Até o fim da Guerra Fria, Bush trabalhou pragmaticamente a agenda herdada de Reagan, o que culminou na intervenção em 1989 no Panamá em função da temática do tráfico de drogas. Para a América Latina como um todo, propôs o Plano Brady como alternativa para a dívida externa e a continuidade da recuperação econômica regional. A autora, como já foi explicado, divide a política externa dos Estados Unidos no hemisfério ocidental em 4 períodos distintos. Nessa seção será analisado cada um desses períodos, levando em conta as teorias de política externa americana, e vale lembrar, diferentemente das teorias de relações internacionais, as teorias de política externa buscam analisar por que um Estado específico exerce uma política específica em um determinado período de tempo. O primeiro período descrito por Pesekilo se chama de Parceria à Negligência, que dura de 1947 a 1959. Para esse período, a abordagem teórica que melhor se encaixa é a do liberalismo, mas valendo ressaltar o realismo defensivo. O liberalismo aqui possui relevância porque os Estados Unidos buscaram criar instituições regionais para crescer a cooperação. Sendo assim, o TIAR e a OEA começaram a existir. É uma maneira muito liberal de se pensar. Crescer a influência e solidariedade através de uma cooperação formalizada. Infelizmente, ambos os acordos não foram de muito sucesso. Acredita-se ser importante o realismo defensivo porque, como a própria teoria levanta, a política externa americana ideal é procurar uma quantidade apropriada de poder. Ou seja, os Estados Unidos nessa época se viam tranquilos em relação à sua influência na América, devido à proximidade, à política externa de Roosevelt, que cresceu bastante essa cooperação. Portanto, entenderam como uma quantidade apropriada de poder um certo distanciamento e foco nas regiões onde o comunismo poderia ser mais perigoso, assim como a Ásia e a Europa. Esse distanciamento e negligência trouxeram diversos conflitos e os Estados Unidos mediram errado a necessidade de contenção na região, atitude que foi alterada no segundo período. Na Aliança para o Progresso, fica claro que a teoria liberal ainda estava muito presente na política externa americana para com a América Latina. Organizações foram criadas para estabelecer cooperação, tratados multilaterais feitos, porém, esses estavam muito aquém das necessidades da região. Somente com a iniciativa de Juscelino Kubitschek da Operação Pan-Americana, a institucionalização se tornou mais séria dos Estados Unidos com a América Latina. Por outro lado, diferentemente do período anterior,
Nos anos da Aliança para o Progresso, se tornou claro que a expansão do comunismo na região era existente e perigosa. Como resposta, a PEA dos Estados Unidos segue os preceitos da teoria do realismo ofensivo desenvolvida por Mearsheimer. A melhor forma de garantir a sobrevivência é sendo o Estado mais poderoso do sistema. Essa frase leva em consideração possuir a hegemonia regional, fator que os Estados Unidos trabalharam muito nesse período, agiu ativamente na região maximizando sua posição de poder relativo. Exemplos dessa projeção ativa e busca de maximizar seu poder relativo foram as operações militares feitas em toda a América para combater partidos políticos de esquerda no continente. Em detrimento do período da Aliança para o Progresso, retornaram a negligência e uma PEA focada somente na cooperação através de instituições e intervenções pontuais na região. O período foi denominado as diversas faces da interferência e foram nos anos 70. A América Latina era considerada de pouca importância na política de poder mundial e, portanto, não era inteligente focar muitos recursos nela. Novamente, a noção do liberalismo se encaixa para explicar as atitudes, com Carter principalmente, que utiliza as pautas dos direitos humanos para lidar com a política externa americana, ou seja, interesses nacionais aqui estão em segundo plano, o interesse em comum se sobressai. Por fim, no período de Reagan, os Estados Unidos abarcam com a teoria do realismo ofensivo, apoiam todo tipo de movimento revolucionário que defende a liberdade na América Latina, fortalecendo seu poder relativo e retornando a princípios da doutrina Monroe na região.